Bom dia a todos e a todos presentes. Muito obrigado pela presença de todos, contando com a presença de 8 vereadores, de 7 vereadores. Declaro aberta a sessão. Continuando os trabalhos da casa, passo a pauta do dia à secretária Dona Eleusa. Bom dia a todos os presentes. Bom dia a todos os presentes, todos os que se encontram nas suas residências, zona rural e zona urbana, os internautas, bom dia. Votação do pauta da sessão extraordinária do dia 11 de junho de 2020, expediente, ordem do dia para votação. Votação do projeto de lei número 2 de 2020, em primeiro e segundo turno, em regime de urgência. Dispõe sobre a alteração da alíquota da contribuição do segurado do regime próprio de previdência social do município de Solidão e altera o artigo 12º e os incisos 1 e 3 do artigo 57 da Lei Municipal número 149 de 2005, em cumprimento à emenda constitucional número 103 de 2019. Autoria, Poder Executivo. Passo a palavra ao senhor presidente. Existindo a presença do assessor jurídico da Casa, doutor Toscano, a advogada doutora Laudicea, Lodia Ferreira de Araújo, que trabalha na Fundo de Previdência Social, NINIA, e como a advogada está aqui para fazer a explicação do projeto, a doutora pode comparecer à tribuna. Bom dia. Está ligado? Ok. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, bom dia a todos. Um prazer enorme voltar a essa Câmara. Peço licença a vossas excelências para me despedir de qualquer maior formalidade, para que a gente possa conversar numa linguagem mais coloquial e para que possa ser melhor entendida. A todos os cidadãos de Itabirense, de Solidão, os presentes e os que estão assistindo através das redes de comunicação, o meu bom dia. E, desde logo, eu desejo muita saúde a todos de Solidão. A gente vai estar aqui preocupado com a aprovação do projeto de lei número 02/2020. Lembrando que esse projeto de lei foi encaminhado à Câmara desde a segunda quinzena do mês de fevereiro de 2020. E eu começo dizendo que é uma matéria antipática e faz parte daquela grande discussão da reforma previdenciária que a gente viveu aí por anos, sendo discutido no Congresso Nacional, e que dela muito discordamos como cidadãos brasileiros que somos. Nós não queríamos estar aqui falando de aumento de alíquota para o servidor de Solidão, nem para qualquer outro de outro município. Então, é uma matéria antipática, porém é uma matéria constitucional e necessária. Eu costumo dizer, na minha vida e na labuta do direito, que lei é para ser cumprido. Então, muitas coisas, elas são injustas, elas são até imorais, mas elas são legais. E muitas vezes a gente cumpre uma lei com raiva. Por exemplo, a lei que determina que a gente tem que pagar imposto de renda, eu só cumpro com raiva, porque eu não queria ser obrigada a, do meu salário, que eu ganho tão suadamente, ter que pagar uma parcela enorme para imposto de renda e que eu não sei o que é feito por esse imposto que é pago. Então, existem leis que a gente cumpre com raiva, que a gente acha imoral, que a gente acha desonesta, desumana, mas que é lei e a gente tem que cumprir.
Dizendo isso, para dizer a vossas excelências, vereadores de Solidão, que ser vereador não é fácil. Ser vereador é muito difícil. Além de vocês serem representantes do povo de Solidão, vocês são povo de Solidão. E é uma responsabilidade muito grande votar um projeto de lei. Eu não sei nem para que precisa envolver a Câmara nisso. Por quê? Se já existe uma emenda constitucional, onde os deputados e senadores da República do Brasil já votaram e aprovaram e obrigaram todos os servidores de todos os municípios brasileiros a pagarem a alíquota de 14% dos seus vencimentos, e disseram mais, que os servidores dos municípios e dos estados brasileiros são obrigados a pagar a mesma alíquota do servidor federal. E disseram mais, que essa alíquota estaria vigente após o 4º mês da publicação da emenda constitucional. A emenda constitucional foi publicada no Diário Oficial da União em 13 de novembro de 2019. Então, em março de 2020, nós alcançamos o 4º mês. Portanto, a partir de março de 2020, os municípios e estados brasileiros estão obrigados a cobrar a alíquota de 14% dos seus servidores, até que uma lei federal que trate da alíquota dos servidores federais aumente essa alíquota e os municípios vão ser obrigados a aumentar também. Ora, se a emenda constitucional número 103, que foi a emenda da reforma previdenciária, aprovada pelo Congresso Nacional, já diz que todos os municípios os seus servidores têm que pagar uma alíquota de 14%. Diz que tem que pagar a partir do 4º mês da vigência e, portanto, a partir de março. O que é que a Câmara de Solidão pode fazer? A Câmara de Solidão pode legislar contrário à emenda constitucional? Não. Ela está presa no texto da emenda constitucional. Eu estou dizendo isso para dizer que respeito muito cada um dos senhores e senhoras vereadores. E até comungo com o sentimento de revolta de ter que estar aumentando a alíquota do servidor do município, do pobre município de Solidão. Porém, para dizer que legalmente vossas excelências estão presos ao texto da emenda constitucional número 103. E a época da gente brigar, todos nós brasileiros, seria a época de tramitação da reforma previdenciária. De criar outro mecanismo para que a previdência social não falisse e, em consequência, as previdências próprias pudessem sobreviver, sem prejudicar o servidor. Mas a gente não conseguiu vencer essa luta, a alíquota realmente ficou imposta como 14%, e assim é, já é assim. Explicar a vossas excelências que a emenda constitucional número 103, como eu já disse, foi publicada em 13 de 11 de 2019, e no seu artigo 36, ela traz, esta emenda constitucional entra em vigor no primeiro dia do 4º mês subsequente à data de sua publicação, quanto ao disposto no artigo 11. Aí vamos ver o que é que o artigo 11 diz. Artigo 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota de contribuição previdenciária de que trata o artigo 4º da Lei Federal 10.887, esta será em 14%. Esta Lei Federal 10.887 é a lei federal que prevê a alíquota para o servidor público da União de 11%. Mas a emenda constitucional está dizendo que até que a União lance outra lei que substitua essa 10.000, a alíquota já é 14% e já é desde março, porque é o 4º mês após a vigência. Certo? Sobre esse assunto, o artigo 9º da emenda constitucional diz o seguinte: até que entre em vigor lei complementar, é o artigo 9º, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei 9.717 e o disposto neste artigo. Aí, este artigo diz que, parágrafo 4º do artigo 9º, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União. Ok? Então, eu estou só lendo o texto da lei para o que eu dizia antes. Responsabilidade zero
do município de Solidão, tanto do prefeito como dos senhores e senhoras vereadores, quanto ao aumento da alíquota. Por quê? Essa imposição está contida na emenda constitucional número 103, que foi a emenda da reforma previdenciária, tão badalada a nível nacional, e que acabamos, nós brasileiros, por perder a luta, perder a batalha, e o Congresso aprovou, sim, uma alíquota sufocando o salário dos nossos servidores municipais, estaduais e federal. Ok? Dito isso, eu queria lembrar a Vossas Excelências que, apesar de existir a portaria número 1348 de 2019, que foi editada em dezembro, pelo Ministério da Economia, em conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, dizendo que os municípios, acho que é o artigo 2, que diz que os municípios têm até julho para editarem leis municipais. Eu pergunto, o que muda até julho? Ora, se o município de Solidão já está obrigado a cobrar dos seus servidores, a partir do 4º mês de vigência da emenda constitucional número 103, que é março, a alíquota de 14%, o que muda até julho para esperar esse projeto? Qual a situação jurídica que Solidão vive hoje? O município está obrigado, por disposição da Constituição Federal, texto da emenda 103, a cobrar dos seus servidores 14%. É obrigação constitucional e dela não se pode fugir. Se o prefeito não cobrar os 14%, ele está cometendo crime de improbidade administrativa, porque ele está descumprindo a Constituição Federal. Ao meu conhecimento, ainda não está cobrando os 14%. Deveria estar desde março. É antipático, é imoral, mas é legal. Tem que cobrar. O Fundo Previdenciário, na pessoa das gestoras aqui presentes, Maria de Lourdes e Nininha, terão que notificar o município de Solidão para que repasse ao Fundo Previdenciário a receita dos 14% que a Constituição está mandando cobrar desde março, sob pena de responder enquanto gestora pelo crime de improbidade administrativa, porque elas estão renunciando receita. É até crime capitulado no Código Penal brasileiro. Então, aqui a gente está diante do pobre município de Solidão e dos servidores municipais que muito labutam e trabalham e merecem uma alíquota menor e um salário maior, mas a gente está para cumprir uma emenda constitucional que foi altamente discutida a nível nacional, que está aprovada, martelo batido, e a gente não pode discutir mais. Agora é cumprir. A gente tem uma emenda constitucional, que é a lei maior, que já obriga a cobrança dos 14%, e a gente tem uma lei menor, que é a lei que regulamenta o regime próprio de Solidão, a lei 149/05, que prevê uma alíquota de 11%. Essa lei menor pode continuar com sua vigência de 11%, quando a lei maior está imperando, mandando, determinando uma alíquota de 14%? Não, não pode. A lei está inconstitucional, está contrária à Constituição. Então, ela está automaticamente derrogada pela Constituição Federal. Há o que discutir. Na minha pobre e humilde concepção, não há o que discutir. Levar esse projeto à frente é só perder tempo de danar a canetada numa medida antipática, mas que é a imposição constitucional. O prefeito pode cobrar hoje dos servidores municipais 14%, ele está obrigado pela emenda constitucional. Se ele não cobrar e esperar a lei municipal, o que acontece? Se esperar para junho, por exemplo, para julho? Ora, o servidor não pagou 14% em março, nem em maio, nem em abril. Acumulou, se ele só pagou 11%, acumulou quantos por cento já? Que o servidor vai ter que pagar. É justo que o servidor não pague 14% em março, nem em maio, nem em abril, e seja obrigado agora em junho, por exemplo, a juntar 14% e mais 9%, de uma vez só, de uma tacada só? Isso é justo? Quem está dando a cacetada, com licença da palavra e da expressão, não é a Câmara de Solidão, nem a Prefeitura de Solidão, nem é o município, não. Foi o Congresso Nacional, quando aprovou a reforma previdenciária e prevê essa alíquota. E impôs aos municípios esse sacrifício. Volto a dizer que eu, pessoalmente,
como labutante do direito que sou, acho uma medida muito injusta, mas ela precisa ser cumprida. Acho que esse artigo é o mais antipático e o que traz uma maior celeuma na discussão do projeto. No mais, o projeto replica o que a emenda constitucional manda. No artigo 1º, ele diz que ficam alteradas as alíquotas das contribuições do regime próprio da Previdência Social do município de Solidão, em cumprimento ao contido na emenda constitucional número 103/2019. No artigo 2º, ele diz que modifica a Lei Municipal 149 com a seguinte redação: os benefícios previdenciários destinados ao servidor público efetivo do município de Solidão e seus dependentes são os seguintes: aposentadoria e pensão por morte. Ponto. Porque a emenda constitucional também, no mesmo artigo 9º, diz que só é de responsabilidade do Fundo Previdenciário, do regime próprio de Previdência, o pagamento das aposentadorias, está no artigo 9º, parágrafo 2º, o rol dos benefícios dos regimes próprios de Previdência Social fica limitado às aposentadorias e pensão por morte. E no parágrafo 3º do mesmo artigo 9º, a emenda constitucional diz que os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho, o salário e maternidade serão pagos pelo município. Então, a reforma previdenciária jogou a obrigação para o município. Auxílio reclusão, todos os afastamentos temporários, salário e maternidade agora, e já está sendo praticado por cuidado e zelo do Fundo Previdenciário das gestoras, que desde o início oficiaram o município de que, a partir da vigência da lei, não iria mais custear esses benefícios e agora passaria a bola para o município. Isso já está sendo praticado, não é assim, Lourdinha e Nininha? Pronto. Não fizeram mais do que a obrigação. Estão cumprindo o que a emenda constitucional está determinando. Então, dizer que as aposentadorias e pensão por morte são os únicos benefícios para os dependentes da Previdência é cumprir o que a emenda está dizendo. Dizer que o município, a partir de então, de março, está obrigado a pagar as incapacidades temporárias, o salário maternidade, o salário família e auxílio reclusão, é replicando o que está na emenda constitucional 103. Chamando, só porque a emenda não fala do salário família, né, e do auxílio reclusão. Mas isso são benefícios previstos no Estatuto do Servidor Público de Solidão. Então, eles continuam previstos, mas sendo pagos pelo município. E, quando houver uma reforma no Estatuto do Servidor, poderão ser excluídos, porque a lei federal já está excluindo. Porém, quanto ao regime jurídico do servidor público municipal, Solidão, os entes federativos, estados e municípios, têm competência para legislar sobre assunto do seu interesse, sobre assunto dos seus servidores. Se Solidão resolver deixar a previsão do auxílio reclusão, pode, porque os servidores são seus e a Constituição Federal diz que vocês podem legislar sobre assunto dos seus servidores. Ok? No artigo 3º do projeto de lei, ora em discussão, apenas está mudando a previsão para 14% a alíquota do servidor público municipal. Ok, e ainda diz aqui no artigo 4º que a alíquota poderá ser mudada através de outra lei municipal. Quando? Quando houver uma lei federal que diga que a alíquota do servidor público da União mudou para 17%, 15%, ou voltou para 11%, para 13%, aí vai ter que vir outra lei para vocês apreciarem. Mas não é por isso que está previsto que só pode ser modificada a alíquota mediante outra lei que venha para a Câmara discutir isso. Gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências e dos servidores públicos de Solidão, que hoje o município de Solidão já suporta uma contribuição previdenciária mais de 61,46%. Isso porque Solidão já paga pela patronal 16,30% e já paga por um alíquota especial de 45,16%. Então, o município já é responsável por uma responsabilidade previdenciária de 41,46%. Lembrando também que o ano passado tramitou e foi aprovado nesta casa uma modificação na alíquota especial, onde tirou a responsabilidade das verbas carimbadas, como Fundeb, como dinheiro da saúde, e essa alíquota especial de 45% ficou de responsabilidade única do município.
Isso valorizou muito, principalmente a categoria dos professores, porque como existia uma alíquota alta que tirava do dinheiro do Fundeb, os professores acabavam prejudicados nos seus aumentos anuais. E agora o dinheiro está totalmente livre, não paga a alíquota especial, porque ficou de responsabilidade do município. Ok? Dito isso, eu peço desculpa por me exaltar, porque eu não consigo vir para qualquer tribuna sem o meu coração, e dizer a Vossas Excelências que eu sinto muito na Câmara de Solidão estar imprensada com esse assunto antipático, mas dizer a Vossas Excelências que a responsabilidade por aumentar a contribuição, repito, para 14%, a contribuição de servidores municipais, não é de jeito nenhum de Vossas Excelências. Isso é uma imposição constitucional e a gente tem que cumprir a Constituição Federal. Isso é o que impera num país democrático como o Brasil, que a Constituição Federal é a lei maior e que deve ser cumprida e absolvida. Bom dia. Não posso sair dessa tribuna sem registrar o meu contentamento de ver Solidão passando por essa grave pandemia com 0 casos de Covid-19 e dizer a Vossas Excelências que é uma responsabilidade muito grande do Legislativo entender as medidas necessárias para que Solidão continue enfrentando a pandemia com esse resultado 0. Dizer a Vossas Excelências que, pelo plano do Estado, o Estado deve voltar às suas atividades, já está voltando gradativamente, e a partir da próxima segunda-feira volta um grande número de atividades, mas que cada cidade tem a obrigação de criar o seu próprio protocolo de retorno. Dizer que Solidão está encravado numa região muito difícil, porque tem fronteira com a minha querida Tabira, que conta ontem no boletim, com 59 casos positivos, com 3 óbitos. Registrar a minha angústia enquanto tabirense de ver uma conterrânea ser enterrada na calada da noite, antes de ontem, sem direito a velório ou a enterro, onde somente um membro de sua família pôde, de longe, acompanhar esse enterro. E dizer a Vossas Excelências que cuidem do povo de Solidão. Porque, às vezes, falta ar de ver o povo na rua ainda sem máscara. E eu ainda vejo em Solidão o povo sem máscara. Quando eu paro na barreira sanitária, eu faço questão de dizer, eu sou de Tabira, meça a minha temperatura, dane veneno nesses pneus do meu carro. Porque eu não quero, de jeito nenhum. Eu sou humana, posso pegar o vírus, por mais cuidado que tenha, mas eu não quero que eu traga esse vírus para Solidão. Que eu puder fazer, e eu tenho feito, tenho varado noite, pensando em Solidão, legislando os decretos, vendo a melhor solução, mas que Solidão, o povo de Solidão, precisa de cada um de Vossas Excelências para ajudar, para contribuir, para criar normas, para ver a tramitação desse projeto que ainda falta ser finalizado aqui na Câmara. E para conscientizar cada um do povo de Solidão a um retorno saudável, porque a gente vê muitas nações retornando e aumentando muitos casos e tendo que voltar a restrições sociais. Então, que Solidão seja inteligente. Eu, católica que sou, digo que Nossa Senhora de Lourdes tenha abençoado e coberto o povo de Solidão com seu poderoso manto, porque não há outra explicação científica para a Solidão, no lugar em que está entre Tabira, Afogados, contaminados, e a fronteira, a difícil fronteira de controlar da Paraíba, toda contaminada, e está com caso 0. Então, viva Nossa Senhora de Lourdes e que vocês continuem todos abençoados. Bom dia. Doutora, muito obrigado por as suas explicações. Convido a Lourdinha Ferreira de Araújo para comparecer à tribuna. Estão todos em casa, ansiosos para saber o resultado com relação a esse projeto de lei. Essa questão previdenciária, como todos sabem, ela é a nível de país. Infelizmente, é grave. Como a doutora Laudicea, na linguagem jurídica,
já esclareceu muito bem essa questão dessa reforma, principalmente no que diz respeito aos municípios de pequeno porte, como é o nosso. Um município tão pequeno com duas previdências, a própria e a geral, né? Que aqui não adianta a gente estar procurando quem foram os errados no passado. Em tantos outros momentos estive aqui nessa casa, né? Fui bem recebida, fomos bem atendidas nos projetos que trouxemos. E aí a gente vê o compromisso que os senhores vereadores sempre têm também com essa questão previdenciária no município. A gente vem tentando acertar. O ano passado, eu e Maria do Socorro, que é a gerente de Previdência, recebemos, acho que só fica saindo, uma nota técnica da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, né, que elas prestam essa assessoria de orientar os gestores. A Previdência, não somos nós, eu e Nininha, que ditamos as regras. A gente já recebe elas para fazê-las cumprir. Então, em dezembro, no dia 27 de dezembro, recebemos essa nota técnica, onde ela fala sobre esse aumento de alíquota. Como Laudicea falou, essas coisas só vêm para atingir o pequeno, né? Então, de imediato, notificamos o prefeito, não foi, Maria do Socorro? Para que tomasse essas providências e mandar, com a máxima urgência, o projeto de lei para esta casa, para, mais uma vez, ter a atenção de todos vocês e a compreensão. Sei que são cobrados dos eleitores. Muitos chegam a pedir para não aprovar, que não faça isso, mas o que é que vocês vão poder fazer diante da situação? Não depende só de vocês. Porque, independentemente desse projeto ter sido votado ou não, nós, do Fundo de Previdência, já éramos para estar cobrando essa alíquota de 14%, desde o mês de março. Falhamos por não continuar, por não estar ali cobrando essa alíquota. Então, é uma responsabilidade imensa. As regras, elas vêm ditadas para a gente. E a gente, quando não cumpre essas regras, a gente trabalha para dois órgãos de controle externo, Tribunal de Contas e Ministério da Previdência. Eles estão sempre atentos ao que estamos fazendo. Nós já estamos com o critério irregular. Acredito que vai ser impedido a CRP nossa por conta dessa alíquota que nós estamos cobrando. A que foi informada para lá ainda foi a alíquota de 11%. Estamos com critério irregular, inclusive ontem eu estava conversando com a gestora e mostrando essa realidade da urgência de aprovação desse projeto. Sei que é injusto para a gente, eu sou servidora efetiva, tenho 30 anos de carreira já, e é injusto. Eu já contribuo 11, e agora vai passar para 14, tem que passar para 14. E já estou devendo ao Fundo de Previdência, desde março. Então, como servidora, hoje, eu sou a favor da votação desse projeto, porque eu estou pagando hoje para receber lá na frente. Eu quero minha aposentadoria. E se eu não cumprir, se eu não pagar, como é que eu vou ter minha aposentadoria? Eu espero que todos os servidores entendam isso. A gente aqui está tentando zelar pelo Fundo de Previdência, esse fundo que tem hoje 242 ativos para uma folha de 194 aposentados. Não cobre, não paga. Estamos em déficit. A nossa receita, como eu sempre falei nessa casa, em todos os momentos que eu vim, é sempre a menor do que a receita. A despesa é bem maior. Uma receita menor, uma despesa maior. É igual a nossa casa. A gente consegue pagar as contas quando a gente deve mais do que aquilo que a gente recebe? Não consegue. E os recursos hoje do Fundo de Previdência
dessas alíquotas que cobramos da prefeitura, a alíquota de 11%, e a doente que hoje chega a 61%, exclusivamente para pagar as aposentadorias e pensões. E não dá, não dá. Não está dando para pagar. Aí, vocês podem perguntar, estão fazendo milagre? Não. A gente vem tendo um controle. A gente tem parcelamento, que era dinheiro para a gente estar guardando, aplicando, capitalizar o fundo. A gente está usando o dinheiro da compensação previdenciária. Todo mês cai uma coisinha. Era para a gente estar aplicando? Era, mas a gente não consegue. Vai aplicar e deixar de pagar o aposentado? Não podemos. Então, enquanto servidora, eu acho agora justo contribuir hoje para receber amanhã. Eu vou ter todo esse dinheiro de volta. Não sei por quanto tempo, Deus é quem sabe. Mas eu peço assim, a compreensão dos servidores em especial, principalmente dos ativos. Entendam dessa forma. Nós somos obrigados a fazer isso. Para a gente, resta agora aceitar, não é isso? Eram essas as minhas palavras. Gostaria de agradecer a todos. E a atenção dos senhores vereadores, como sempre, nos deram aqui nessa casa. Ludia, muito obrigado por a sua explicação. Convido Lininha. Vai não? Então, beleza. Passo a secretária Dona Leusa que faça a leitura do parecer. Pois não, doutora. Muito obrigado. Bom, Bom dia a todos presentes, ouvintes da Rádio Serrana FM, todos os internautas. Queria lhe pedir desculpa, doutora, por estar aí pedindo mais esse tempo seu. E queria lhe agradecer pelas explanações. Como você disse, é com muita revolta que hoje estamos aqui debatendo esse assunto. Estamos sendo aí obrigados a cumprir e se adequar a essa nova lei, né? Mas eu queria que, antes da senhora se ausentar, sei que a senhora tem muitos compromissos, esclarecer só para a população que se nós vereadores hoje não votássemos nesse projeto perante a lei, qual seria a nossa punição e quais seriam os prejuízos ao município, né? Perante a lei, quais seriam os prejuízos ao município, e se nós vereadores não votássemos, mesmo assim, qual seria o rumo, se realmente acontecesse esse desconto ou não. Isso atendendo ao pedido dos nossos servidores, que tantos nos procuraram, achando que nós temos algum poder de impedir este desconto ou não. Então, eu sei, a senhora explicou, é só um esclarecimento. Né? Qual seria a punição para nós vereadores, se nós não votássemos, e se seria descontado ou não. Obrigado. Certo. A vereadora está ligado. Adriana e demais vereadores e vereadoras, e especialmente aos servidores de solidão, é preciso entender. Como eu li bem direitinho e Lourdinha explicou muito bem também, independente da Câmara de Solidão aprovar ou não a alíquota de 14%, ela já está válida e vigente. Porque a emenda constitucional número 103/2019, que ela emenda a Constituição Federal e faz parte do texto constitucional a partir de então. Então, a Constituição Federal diz, através dessa emenda, que a alíquota de todos os servidores públicos da União, do Estado e dos municípios, a partir de março de 2020, é 14%. Então, já é para estar cumprindo. Solidão já está atrasado. Ele já não cumpriu março, abril e maio.
Mas isso acumula prejuízo e obrigação do servidor, porque uma hora ou outra o município vai ter que descontar do servidor esses 3% de março, abril e maio, que ele não descontou, porque a Constituição já está mandando descontar. Qual a justificativa para renunciar a essa receita? Qual a justificativa para o prefeito descumprir a Constituição Federal? Qual a justificativa para o Fundo Previdenciário renunciar de receber toda essa receita? Se o Fundo Previdenciário vive em sacrifício numerário, financeiro, com déficit atuarial, como é que ele precisa de dinheiro e está deixando de receber, deixando de cobrar, renunciando receita que a Constituição está dizendo que é dele? Então, não tem como não cobrar. Independente da Câmara de Solidão aprovar ou reprovar esse projeto de lei, ou não, simplesmente não apreciar, alguém pedir vista, trancar a pauta, não votar, já é lei, já está na Constituição Federal, já é obrigação, já tem que descontar do servidor. Volto a dizer, é antipático? É, mas é lei, a maior das leis está no texto da Constituição Federal e só nos resta cumprir. Volto a dizer que essa medida antipática faz parte do pacote da reforma previdência, da reforma previdenciária, que tanto foi debatida a nível nacional e que nós, brasileiros, perdemos essa batalha e essa alíquota previdenciária de 14% é consagrada já na Constituição Federal. Não tem como modificar. Existe uma portaria, vereadora Adriana, 1348/2019, do Ministério da Economia, em conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que diz que os municípios têm até julho para se adequar. Porém, essa portaria em nada tira o mandado constitucional que diz que a partir de março está obrigado os 14%. Não sei para que vale esse tempo que essa portaria está dando para o município editar uma lei, se o próprio texto da emenda constitucional está dizendo que a partir de março tem que cobrar os 14%. Muda o que daqui para julho? Para que o município precisa desse tempo? Se já está constitucionalizado por essa emenda constitucional, que a partir de março tem que cobrar os 14%. O projeto de lei veio para cá desde fevereiro. É verdade que em meados de março nós fomos pegos de surpresa com a pandemia que parou tudo, inclusive a Câmara. Mas a verdade é que ele está aqui em pedido de regime de urgência desde fevereiro. Qual a justificativa para esse projeto não entrar em pauta e não ser votado e não ser tramitado? Qual a penalidade que se traria especialmente para o presidente responsável pela pauta? Tem responsabilidades. Quem vai cobrar isso dele? Tribunal de Contas, na prestação de contas dele. Ele está descumprindo a lei orgânica que diz como tramita os projetos em regime de urgência. Ele está descumprindo a Constituição Federal que diz que a partir de março o servidor de solidão tem que pagar 14% e existe uma lei municipal que diz que é 11%, então essa lei está inconstitucional e somente a Câmara de Solidão pode constitucionalizar essa lei para equiparar, para levar a constitucionalidade da reforma previdenciária e da emenda constitucional 103. Então, se a gente ficar tentando ganhar tempo, não adianta. Não adianta a Câmara de Solidão tentar ganhar tempo. Infelizmente, nós, todos os municípios do Brasil e os estados, estamos obrigados a cumprir a Constituição Federal. E nesse ponto eu digo infelizmente, porque é uma medida antipática, que vai subir aqui em Solidão a alíquota previdenciária do servidor efetivo de 11% para 14%. É horrível, numa região pobre, num município pobre, você tirar dinheiro do servidor, um dinheiro tão suado. Mas está na lei maior, na Constituição Federal, e tem que ser cumprida. Em resumo, se a Câmara não quiser votar, se a Câmara não votar hoje, ou se a Câmara não aprovar o projeto de lei, de nada adianta, porque o município vai ter que cumprir de todo jeito. A partir de março já deveria estar cumprindo. Vai ter que descontar do servidor 14% e cumprir a Constituição Federal e ponto final. Ok? Foi um prazer voltar. Se tiver qualquer outra indagação que eu possa contribuir, eu estou sempre às ordens, viu? Realmente eu peço desculpa, porque a gente está com a reunião agendada do Comitê Covid e eu vou tentar ajudar por lá também. Mas se depender qualquer coisa de mim, eu estou às ordens. Muito obrigado mais uma vez, doutora.
Pode? Pois não, doutor. Pode usar, tá? Doutor Toscano, o nosso assessor jurídico da casa, com a palavra. Bom dia a todos. Tá desligado, né? Tá ligado? Mais uma vez, bom dia. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, em nome de quem cumprimento os demais vereadores aqui presentes e o público em geral e os ouvintes também da rádio Serra Linda FM. O que me traz aqui à tribuna, senhor presidente, é que agora na fala da colega, da procuradora do município de Solidão, ela fez menção aqui à tramitação deste projeto na casa, certo? Deixando a entender aqui que houve uma desídia da presidência, né? Algum descaso com o projeto, assim eu compreendi pelo tempo que chegou aqui em fevereiro. Mas o que é que acontece? Aqui nessa casa, todos os projetos que chegam, é cumprido o que preconiza o nosso regimento atual. Em nenhum momento aqui, pelo menos acho que 1 ano e meio aqui que o senhor está à frente neste ano legislativo, né, na presidência desta casa, não houve descumprimento a essa questão dos prazos. Agora, todos foram pegos de surpresa com essa questão aí da pandemia, que veio de forma avassaladora, e a gente também tem um prazo, quando tem urgência, de 30 dias para analisar. E esta presidência baixou portaria, certo? Onde suspendeu as sessões ordinárias, inclusive hoje continuam suspensas, e só sessões extraordinárias. E assim, isso não trouxe nenhum prejuízo, não está trazendo nenhum prejuízo aí ao erário público de Solidão. E em razão dessa excepcionalidade, várias medidas foram adotadas aí, concursos, suspenso, tal, justamente pela situação excepcional que estamos vivenciando. Então, esse caráter excepcional, em nenhum momento se traduz em desídia aqui para a presidência desta casa. Até porque ninguém tem objetivo aqui, pelo menos eu entendo aqui todos os vereadores, de engavetar projeto ou deixar de lado. Ele passa aqui, ele é aprovado ou rejeitado. E isso aí se discute posteriormente, está entendendo? Mas o que me leva aqui é justamente, aqui, deu a entender como que aqui a coisa chegou e ficou engavetada. Não foi o caso. É uma matéria mais complexa, a gente sabe que tem que respeitar a questão federal da Constituição, porque o município ele está apenas replicando isso aí, como os demais municípios também aí já estão apresentando seus projetos de lei. Agora, isso não vai trazer nenhum prejuízo, como o próprio disse a advogada, a procuradora aqui, que isso já poderia estar sendo descontado, porque o próprio normativo federal já impõe isso na legislação. Então, aqui é só para ficar regulamentado na lei municipal. Está entendendo? Então, assim, eu quero fazer esse reparo aqui, porque não existe, principalmente por orientação do setor jurídico, em nenhum momento de engavetar ou deixar projeto de lado porque é do executivo ou é oposição à situação. Isso não vem um caso aqui nessa Casa Legislativa. Nenhum vereador, nem o presidente foi orientado a não dar andamento, impulso a esse projeto. Ele vai ser apresentado aqui, e não é porque vem do executivo que existem vereadores de situação e oposição aqui que necessariamente tem que votar contra só porque não é isso. Eu acho que cada vereador aqui tem o seu discernimento e sabe compreender, enxergar a importância e a validade de cada projeto ou não. Então, são esses os meus esclarecimentos aqui. Um bom dia a todos. Muito obrigado, doutor. Agradeço por a sua explicação. Passo a vereadora que faça a leitura do parecer. Projeto de Lei número 2 de 2020, que dispõe sobre a alteração da alíquota da contribuição de segurado do regime próprio de previdência social do município de Solidão e altera o artigo
12º e os incisos 1 e 3 dos artigos 57 da Lei Municipal número 149 de 2005, em cumprimento à emenda constitucional número 103 em 2019 e da outras providências. Parecer número 2, 2020. Relatório. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação recebe, pela devida análise, de emitir o parecer sobre o projeto de lei número 2 de 2020, dispõe sobre a alteração de alíquotas da contribuição do segurado do regime próprio da Previdência Social do município de Solidão e altera o artigo 12º e os incisos 1 e 3 do artigo 57 da Lei Municipal número 149 de 2005, em cumprimento à emenda constitucional número 103 de 2019 e da outras providências. E o voto do relator. Esta relatoria, considerando que eu disponho o artigo 20, inciso 1º do Regimento Interno, analisou os detalhes do projeto de lei número 2 de 2020, dispõe sobre a alteração da alíquota da contribuição de segurado do regime próprio da Previdência Social do município de Solidão e altera o artigo 12º e os incisos 1 e 3 do artigo 57 da Lei Municipal número 149 de 2005, em cumprimento à emenda constitucional número 103 de 2019 e da outras providências. De autoria do Poder Executivo, não apresenta nenhum vício formal ou material, chegando à conclusão que a proposição da tela está dentro dos conformes para tramitar legalmente no plenário desta Casa Legislativa. Estas são as considerações desta relatoria, após a análise da matéria em questão, merecendo respaldo do plenário desta Casa Legislativa. Eu voto Sala das Comissões, 10 de junho de 2020. Relatora Edileuza. Presidente Vitorino. Vogal Genival Barros. Passo a palavra ao senhor presidente. O parecer não vai para votação? Vereador Vitorino. Vereadora Edileuza. A favor. Vereador Zé Fernando. Vereador Genival Barros. Vereadora Adriana. Voto no parecer a favor, junto com a relatora Edileuza Rodrigues. Vereadora Neta Henriqueta. O projeto vai para votação. A gente é o mesmo sistema, a gente vota o primeiro turno, aí dá uma pausazinha. Não, vou botar logo. Aí não está dispensada a leitura? Todos combinam que está dispensada a leitura, né? Os comentários a gente faz depois, já. Nós botamos o primeiro turno, aí vai os comentários, aí depois do segundo turno, nós votamos o segundo turno. Vereadora Neta Henriqueta, vereadora Adriana, vereador Genival Barros, vereador Zé Fernando, vereadora Dona Edileuza, vereador Vitorino. Como foi o voto, Dona Edileuza? Como foi o voto da senhora? Vereadora, justifica o voto da vereadora Eliane. Bom dia a todos. Quero fazer a justificativa do voto da vereadora Eliane Maria, que, por ser uma pessoa do grupo de risco, não está presente à sessão e mandou um vídeo justificando o seu voto. Caros queridos vereadores, população de Solidão. Senhor presidente Antônio Maria de Lima, caros queridos vereadores, população de Solidão. Meu voto é a favor no projeto. Tenha um bom dia, muita saúde e muita paz para todos.
passo a palavra ao presidente. Tivemos a votação do primeiro turno. Vou abrir os comentários para cada vereador, aí a gente vota no segundo turno e decide o projeto. Vereadora Neta Riqueta. Qualquer canto aí falando, não tem problema não, pode. Bom dia a todos. Senhor presidente, em qual saúdo todos os vereadores aqui presentes, a todo o público, a Lourdinha, Nininha, ao jurídico da casa. Esse tema, ele é cruel, ele deixa a gente numa saia justa, mas, infelizmente, a gente não pode ir contra a lei maior, não é? Infelizmente, a gente não pode. A gente tira pelo nosso município, onde temos um fundo de previdência que está falido, como bem explicou as meninas aqui. E, uma vez, como já foi bem explicado pela doutora Laodiceia, que a gente não aprovar, que a gente não tem esse poder de ir contra essa lei, a gente pode ser penalizado, pode deixar de receber recurso. Então, uma vez que o município está sendo prejudicado, o povo está prejudicado. Então, por isso que a gente é obrigado a votar. Essa reforma mudou. E não só isso, mas como outras coisas também, a gente vai ser obrigado a votar. Independente da gente votar ou não, a lei vai ser cumprida. No momento, os funcionários vão ser prejudicados. Queria eu aqui estar votando numa lei, num projeto que reduzisse esse desconto, mas infelizmente não posso. Como eu já falei antes, a questão de aposentadoria, a gente sabe que a cada ano que passa aumenta o número de aposentados no nosso município. E esses descontos, esse aumento também, esses 3% a mais, de certa forma vai melhorar um pouco o nosso fundo de previdência aqui do município. Quanto às penalidades que a doutora bem colocou, e também essa questão de oposição ou situação aqui na Câmara, eu acredito que não existe e nem existirá, porque todo projeto que vem aqui vem em benefício do povo, e jamais a gente vai querer prejudicar o povo de Solidão, uma vez que a gente foi eleito para representar e para defender os direitos do povo, certo? Então, por isso que eu votei a favor do relator e a favor do projeto, porque a gente é obrigado em todos os âmbitos e só vem a favorecer ao povo do município futuramente. É ruim agora no momento, mas futuramente, com certeza, e a gente espera que venha a melhorar. Vereadora Adriana. Mais uma vez, bom dia a todos, ouvintes da Rádio Serra Linda FM, internautas. Quero, em nome do senhor presidente da casa, saudar todos os vereadores e vereadoras, assessor jurídico, assessoria de imprensa, funcionários aqui presentes. Lourdinha, Nininha, sejam bem-vindos a essa casa, obrigado pelas explanações. Agradecer a presença também do doutor Laodiceia, que não se encontra mais presente, mas que veio aqui dar sua contribuição e sua explicação. Explicação essa que é muito válida para nós. Desde o momento que esse projeto chegou na casa, que nós sabíamos que era polêmica, e quando se fala em tirar recurso de trabalhadores que tanto trabalham, que tanto são punidos, porque isso é uma punição, isso é uma coisa que a gente vota revoltado, chegar em um momento desse com tanta dificuldade, principalmente dos profissionais da área da saúde,
que hoje eles têm aí muitos direitos ainda negados, que é lei federal, mas não está sendo cumprido, devido às condições financeiras da prefeitura e do município, e a gente sabe que estão aí arriscando as suas vidas para lutar por nós, expostos na linha de frente, e quando agora a gente está votando um projeto dessa natureza. É com muita revolta que estamos debatendo esse assunto. Desde o momento que soube que teria essa reunião hoje, eu estudei, tentei procurar informações, buscar informações para saber se nós poderíamos votar contra isso, porque se dependesse de cada um de nós vereadores, e principalmente de mim, eu tenho certeza que esse desconto não estaria sendo dado. Ele não estaria sendo votado por a gente, porque eu era a primeira a ser contra. Porque aqui nós estamos para ajudar e defender os direitos de vocês. Mas, infelizmente, essa reforma passou ano passado, e não só foi esse direito que foi tirado, foram muitos outros. Eu lembro da votação, lembro que esta casa fez audiência pública com representantes, se posicionando contra essa reforma da Previdência, que tanto puniu e tirou o direito de quem trabalha. E, infelizmente, nós estamos aqui hoje sendo obrigados a aprovar esse projeto. E quando eu fiz aquela pergunta à doutora Laudicea, era para esclarecer a população que, independente do nosso voto, independente dessa reunião estar acontecendo aqui hoje, esse desconto ele vai acontecer, porque, como já foi dito várias vezes nessa casa, é uma lei federal. Se o município descumprir essa lei federal, vai ser penalizado futuramente, teremos aí bloqueios em verbas federais, teremos aí problema na previdência do município, uma previdência que a gente já sabe que vem quebrada há tempo, que já existiu vários parcelamentos, que hoje tem uma contribuição, se eu não me engano, eu acredito que nem 1/3 do que se paga, né? E que cada dia vem aumentando, e se não fizer alguma coisa para manter ela e ela quebrar de tudo, lá no futuro, para vocês funcionários, será bem pior, porque eu acredito que esse desconto ainda não vai resolver, não vai garantir a aposentadoria de vocês no futuro. Isso é uma tentativa de não quebrar de tudo. Esse é o meu pensamento, né? Mas eu voto hoje a favor do relatório e a favor do projeto com muita revolta. Queria estar aqui votando uma insalubridade que tanto vem sendo cobrada por nossos profissionais da saúde, de limpeza, de tantas profissões de risco. Mas peço aos funcionários que compreendam. Jamais eu irei dar um voto para prejudicar o município e muito menos a vocês. Se você for ler, pode pegar aí, hoje quase todo mundo tem um celular, procure aí na internet, pesquise e veja essa emenda constitucional que existiu, que foi votada desde o ano passado, e veja hoje o nosso poder como vereador aqui é pouco demais. Essa briga ela tinha que ser comprada ano passado com os senadores e deputados, que foi quem fizeram isso, que foi quem tiraram os direitos de vocês, não só foi esse, foi muitos outros direitos. Então, volto a repetir, é com muita revolta, e peço desculpa a vocês, e estou aqui para lutar pelos direitos de vocês. Este é o meu voto. Muito obrigado. Passo a palavra ao presidente da casa. Vereador Genivaldo Barro. Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes, colegas vereadores, vereadora, nosso advogado que se encontra ali também. É pobre, mas fazer o quê? Vem para a gente vai votar, vai aumentar só mais 3%, que 11% já cobra. Aí só aumenta mais 3%, que é para completar os 14%. E é uma coisa que é para, lá na frente, quando você for chegar à sua aposentadoria, ter o fundo de presidência, da presidência. Aí, está descontando hoje, mas quando você for se aposentar, vai ter aquele dinheiro que foi descontado seu. Hoje vai continuando pagando os 194 aposentados que já tem,
vão continuar pagando até chegar, de vocês chegar a se aposentar. O que a gente pode fazer é votar a favor, porque se nós não votar, nós vamos ser penalizados e prejudicados mais na frente. Isso é minhas palavras, muito obrigado. O voto, vereador, votou? Por favor. Vereador Zé Fernando. Vereadora Edileuza. Não, para falar. Eu não tinha visto o voto de compadre Genival na outra, não. Eu não tinha visto o voto dele, não, na outra. É por isso que eu perguntei. Não, eu digo compadre Genival, porque eu não vi o voto dele, não. Senhor presidente, doutor Toscano, colegas vereadores e vereadoras, a equipe, as meninas do Compressol que estão aqui, as duas, as diretoras, Ítalo, todos os presentes, representante da Serra Linda, Edivan, meus cumprimentos a todos. Quero cumprimentar desde já todas as pessoas que se encontram na zona rural, na zona urbana, e meus cumprimentos vão em especial, neste momento, a todos os funcionários do município de Solidão, que se encontram nesse mesmo lema que nós, muito triste com essa situação, de ter que ter descontado nos seus proventos, ter descontado no final do mês os seus proventos, algo que vai fazer a diferença no salário de cada um. Não é fácil, é difícil. Bom mesmo é a gente poder ser contemplado com aumento. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo neste momento. E esta realidade é, como disse a doutora Laudicea, é como teve o questionamento já da minha colega vereadora. Essa realidade não é nossa. Eu que muitas vezes disse aqui nessa tribuna e repito, lei é para se cumprir. Infelizmente, nós vereadores, eu nunca vim para esta tribuna tão constrangida como eu estou hoje. Se eu pudesse evitar este comentário, eu não estaria aqui. E digo isso com um pesar muito grande no meu coração, porque eu sei que os nossos salários já não são muito bons. Sabe Deus e nós, cada representante de cada salário. O que é viver em cima de salário. Ter aquele dinheiro e esperar receber e no final do mês ficar preocupado. A água, a luz, muitos deles o aluguel, é a feira, é o remédio e assim sucessivamente. Dinheiro de salário é aquilo e é aquilo mesmo. Porque um comércio é o seguinte, ele hoje pode dar bem, amanhã ele pode estar mais fraco, e assim você sempre vai alterando ou diminuindo alguma coisa. E o salário é só aquilo mesmo e acabou. Mas, infelizmente, nós, como eu disse, nós não estamos acima da lei. Independente da gente, de nós vereadores. Isso é só para responsabilizar a gente diante de cada pessoa, de cada funcionário. Uns vão entender, outros faz de conta que não entendem. E outros vão querer aproveitar o momento simplesmente para fazer o que muitos fazem, politicagem. Por quê? Porque, na verdade, eu respondo por mim. Nesta casa, eu não vim fazer política nesta tribuna. Nessa tribuna, eu vim buscar, conquistar, pedir, cobrar, fiscalizar e lutar pelo povo de Solidão. Eu não posso, neste momento, deixar de votar esse projeto, porque quem vai ser penalizado não só é nós funcionários, somos todos nós filhos de Solidão. Talvez aquele que mais precise, aquele que não tenha nem o salário, tenha mais prejuízo ainda do que nós funcionários. Mas fazer o quê? A gente tem que votar
porque é lei e lei é para se cumprir. Principalmente quando se trata da lei maior. Porque nós não podemos, nós não estamos, o município, a lei municipal não está à altura de ferir a lei maior, que é a lei constitucional. Então eu quero, desde já, eu já quero ler para vocês. Servidor municipal e estadual passará a ter a alíquota de 14% em 2020. Governadores e prefeitos terão até julho para elevar a fatia de contribuição do funcionário público à Previdência, caso contrário, ficarão sem transferências voluntárias. Os governos estaduais e municipais têm até o fim de julho de 2020 para definir em pelo menos 14% as alíquotas de contribuição de seus regimes próprios de previdência social. Trata-se do mesmo patamar que passará a ser praticado pela União após a reforma da Previdência. O prazo foi fixado pela Portaria 1348, publicado no Diário Oficial da União, pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Segundo o secretário adjunto da Previdência, Narlon Gutierrez Nogueira, esse é um dos pontos da reforma da Previdência Social, promulgada em novembro, que precisava ser regulamentada. Gutierrez disse que muito antes ainda tem uma alíquota de contribuição de 11% percentual, máximo que era praticado antes da reforma, no caso de servidores federais. Pela portaria publicada hoje, nenhum ente federativo poderá ter alíquota inferior a 14%. Estados, municípios e Distrito Federal terão até 31 de julho para aprovar as novas alíquotas, caso contrário, estão sujeitos a não receberem o certificado de regularidade previdenciária, o que implica não receber repasse de transferências voluntárias para os promovidos do meio das emendas orçamentárias solicitada por parlamentares do Poder Executivo. A portaria também estabelece... Oh, meu Deus. A portaria também estabelece essa mesma situação das pessoas que têm, são os especiais, os beneficiários, que também poderão ser, justamente aqueles casos, Lourdinha, que vão ser repassados justamente para a Previdência Social. Então, veja só, essa realidade não é nossa aqui, de jeito nenhum. Essa realidade não é nossa, essa realidade é federal. Não fomos nós, os vereadores, que criamos essa lei é federal. Portanto, pedimos a compreensão de todos para que não venha depois julgar que nós, vereadores, votamos e que esse desconto que está aí é por consequência dos vereadores que votaram. Não, minha gente. Independente da gente votar ou não votar, é como diz a doutora Laudicea, isso é apenas para regularização do município, não tem nada a ver com o vereador. Nós estamos aqui apenas votando para regulamentar, deixar o município regulamentado. Mas, independente de votar ou deixar de votar, ele vai ser cobrado desde março? Vai. É conforme disse a doutora Laudicea, e quem está dizendo isso não sou eu, vereadora, não somos nós os vereadores, e então quem está dizendo isso é a lei. E a lei, infelizmente, vai ser cumprida. Peço a todos a compreensão, mas nós não podíamos deixar de votar, infelizmente. Eu espero, porque vocês vejam, é como disse a lei. O município vai ser penalizado? Vai. As emendas não poderão vir? Não.
A exemplo, nós temos aí, de vez em quando chega emenda de vereado de deputado fulano de tal, para compra de ambulância, para compra para fazer calçamento, para fazer tudo isso. Então, tudo isso vai ser bloqueado se a gente deixa também de fazer a nossa parte. Então, eu peço a compreensão de todos e meu muito obrigado. Vereador Vitorino. Bom dia a todos e todas, companheiros, vereadores e vereadoras dessa casa. Em nome do senhor presidente, eu saúdo todos vocês. Plenário aqui presente, que está aí, ouvintes da Serra Linda FM, que está aí nos escutando, um bom dia a todos. Quero dizer, meus amigos, que esse projeto se encontra nesta casa desde fevereiro. O senhor prefeito enviou aqui para ser votado nesta casa e por conta do problema que teve, da pandemia, não tinha sido possível ainda se colocar em votação e hoje resolveu se convocar essa reunião extraordinária para que a gente resolva este problema. E desde já, eu já falei ali, meu voto foi contra e continua sendo contra a esse projeto, que eu não vejo, a realidade é essa, na situação que se encontra o país hoje, o nosso município e todos aí, cada vez mais chegar aí problema para se descontar de quem já tão pouco já ganha. Por isso que meu voto foi contra. E desde já, quero dizer que cada vereador tem a sua posição, cada vereador aí tem, vota da maneira que se entender e achar que é certo, e a minha maneira foi essa, de votar contra, porque eu não vejo, no momento, a situação não se encontra do povo, cada dia tem mais só desconto. O momento, eu acho que é momento de ajuda, a verdade é essa. E que vai passar a virar lei, o projeto passou a virar a partir de hoje. Vai para o prefeito, ele vai sessionar, e eu tenho certeza que se existe a lei federal para se descontar desde fevereiro, por que o senhor prefeito não veio descontando já desde fevereiro? Se praticamente essa votação aqui não tem importância nenhuma. Se já existem todas as leis que a coberta. Já existem todas as leis que a coberta, por que não vinha cumprindo? Eu acho que vai passar a virar a lei, passar a descontar a partir de hoje, porque foi aprovada, a verdade é essa. Se mandaram para aqui para se aprovar, é porque a Câmara tem algum poder de ou aprovar ou rejeitar, viu? Eu acredito, porque se existe a lei, se todas as leis já cobertas de descontar, ele já deveria vir descontando desde março. Não poderia estar esperando ainda. E minhas palavras são essas, e que Deus abençoe a todos. Essa foi as palavras do vereador Vitorino. Já a gente fez uso da palavra os vereadores e eu vou colocar o projeto no segundo turno para ser votado o segundo turno do projeto para ficar a votação completa. Vereadora Neta Riqueta, vereadora Adriana, vereador Genivaldo, vereador Zé Fernando, vereadora Neuza, vereador Vitorino. Teve o voto de Eliana e teve 6 votos a favor e 1 contra. Aprovado o projeto. Eu queria... Nós temos 2 vetos do prefeito, aí votaram em 2, que foi vetado 2 projetos. Aí eu queria a opinião dos vereadores. Eu queria a opinião dos vereadores para fazer a reunião a semana quinta e votar os vetos do prefeito, que foi vetado. A opinião de qual é o dia melhor. Dona Edileuza já deu a opinião para 2 horas da tarde, seria melhor. Aí que define aí o dia que dá melhor para todos os vereadores, para a gente não ter o problema de...
queria a opinião de... Mas o dia que dá melhor para cada... Fica definido para quinta tarde, a reunião de novo. E o vereador tem alguma coisa a acrescentar? Pode usar a palavra, vereadora. Obrigado, senhor presidente. Queria pedir a Lourdinha, como conhecemos, vou chamar Maria de Lourdes, que se pudesse explicasse, porque até parece que tudo que a gente falou aqui, o que foi lido, né, sobre a lei e tudo, na fala do nosso colega Vitorino Vieira de Mello, parece que foi assim mal entendido, né? Quando ele questionou o porquê o prefeito não vem cobrando desde fevereiro. Já foi bom. Né? Por que não? Muito obrigado. Então, eu queria que você desse uma explanação, se possível, né, para nós, porque isso é uma lei federal, e para a população que está nos ouvindo e os funcionários também, né? Muito bem, Adriana. Assim, com relação a não estar cobrando essa alíquota desde março, não é fevereiro, é março. Foi uma falha nossa, né, minha e da gestora, que estamos à frente do Fundo de Previdência, de não ter ali notificado para descontar de fato da folha dos servidores, mas, de outro lado, foi muito injusto de nossa parte, porque a nossa intenção era de reunir os servidores para que eles fossem os primeiros a saber do aumento dessa alíquota. Mas, devido ao problema da pandemia, não foi possível. Então, não cobramos por conta disso. Não foi nem a questão do prefeito, foi nós, eu e a gestora, que estamos à frente do Fundo de Previdência, que deixamos de cobrar essa alíquota. Nós que fazemos esse recolhimento da Prefeitura para o Fundo de Previdência. Com relação ao poder dessa casa tem sim poderes, né? É como disse o projeto, independentemente de ter sido aprovado ou não, era para a gente, já está descontando, mas a gente está querendo uma coisa regulamentada, aqui está só se regulamentando. Infelizmente, essa é a situação. Sou servidora, estou triste por isso, estou, mas eu tenho que pensar também no futuro. Hoje a gente está sofrendo essas consequências, mas no futuro eu vou ter minha aposentadoria garantida. Falar mais alguma coisa? Não. Mais alguma coisa? Presidente, me permitir, agradeço a explanação. E eu queria que só você desse um esclarecimentozinho rápido, só com relação à CRP, né? Porque se não fosse votado, né? Que já foi votado e aprovado, qual seria a punição e qual seria as percas do município se ele não se adequar a esta lei? Como já foi explicado, né, vereadora Adriana? A gente, quando fica sem a CRP, fica sem vir recursos federais para o município. E o momento é inviável, né, que isso seja impedido. A necessidade é muita, de todos os municípios. É o certificado de regularidade previdenciária, porque o município tanto precisa dela como da CND. São dois certificados que eles têm que ter, têm que estar em dias. Então, para estar em dias, a gente tem que estar com as informações corretas e também de acordo com a legislação. Ô, Lourdinha, e também essa questão de ele não estar, de você já não estar cobrando essa taxa, ou não ter aumentado esses 3%,
isso, e a gente não ter votado, independente da gente votar ou não, a gente vota só para atualizar a lei do município, não é isso? Independente da gente votar ou não, seria cobrado, e que a votação, a importância do nosso voto é para atualizar a lei do município, não é isso? A lei, justo. E assim, eu gostaria já de deixar registrado nessa casa, né, que viremos mais vezes. Vocês sabem que a reforma da Previdência, ela não se deteve apenas nessa alíquota dos 14. Né? Tem outras coisas aí relacionadas a aposentadorias. Viremos aqui futuramente, com certeza, com mais um projeto de lei polêmico, que infelizmente, quando se trata de Previdência, ele é polêmico, não só aqui no município, né? Mas no país todo. Olha, e gostaria de dizer que estamos à disposição dos senhores vereadores. Né? Trabalhamos todos os dias. No momento que algum tiver alguma dúvida, pode nos visitar lá no Fundo de Previdência. Estamos à disposição. Se quiser informações, papéis, é só nos procurar que estamos também à disposição de vocês, porque sabemos que são cobrados dos servidores. Sei que no momento tem muito servidor triste em casa com vocês por conta dessa votação. Mas eu peço a compreensão deles. Eu também sou servidor e estou triste. E aqueles estão simplesmente cumprindo o papel. Uma coisa que não depende deles votar ou não. É uma questão de regulamentação apenas. Peço a compreensão de todos. Justo, a gente não pode, chega uma hora que a gente não pode mais adiar as coisas, né, Neta? Infelizmente é assim. Vai. Muito obrigado. A Lurdinha, doutor Toscano, com a palavra. Bom dia a todos, mais uma vez. Faço uso da tribuna aqui também para tecer mais alguns esclarecimentos acerca do projeto de lei que tramitou, né? Tramita ainda aqui nesta casa em relação à Emenda Constitucional 103/2019. A gestora do Fundo de Previdência, assistente no caso, a Maria de Socorro, desculpa, usou dessa tribuna aqui. E só para esclarecer a vocês, vereadores, pela fala dela aqui, o atual projeto de lei, ele veio muito reduzido, limitado, porque ele só trata da alíquota. Esse projeto ele já poderia ter vindo completo, tratando de todos os dispositivos da reforma da Previdência. Aí vai gerar mais desdobramentos, mais desgastes, onde poderia, num projeto só, já ser votado e evitava até de estar debatendo a mesma matéria, porque vocês não se surpreendam que projetos de lei, desdobramentos dessa reforma da Previdência ainda irão apresentar aqui sobre outros tópicos, outros dispositivos, certo? Então, o jurídico da Casa Legislativa já deixa todos os vereadores cientes que o Executivo ele preferiu fracionar. Poderia ter sido feito um projeto só, alterando ou mantendo os artigos, o que foi recepcionado, o que mudou, e mantendo o que não houve alteração, porém, só houve o envio, a mensagem praticamente relacionada à alíquota e aquela questão dos benefícios ali do salário de maternidade, auxílio reclusão, que também teve algumas alterações também pela legislação federal, certo? E em relação a essa certidão de regularidade previdenciária, como a própria portaria do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União, tinha até o final de julho. Então, independentemente daquele questionamento feito pela Procuradoria Jurídica do município, a gente está nesse momento excepcional da pandemia, onde as tramitações estão suspensas e existe uma dificuldade, como até o próprio município teve, onde foi reconhecido aqui pelo assistente, de aplicar já o desconto. Mesma coisa aconteceu com a Câmara, mas jamais a presidência desta casa, a mesa diretora, iria deixar extrapolar o prazo para vir prejudicar o município de Solidão, certo?
Então, esses são os meus esclarecimentos e acho importante vocês já ficarem antenados nisso aí, que vai chegar aqui, eu acho que mais de um projeto, porque são vários artigos, talvez chegue aqui mais 2 ou 3 projetos. Esse é o mais impactante, porque ele trata da alíquota, mas tem outras coisas importantes aí, relacionadas a dependentes, a mudança na concessão de pensão união estável, então, também são matérias bem complexas. Então, vocês já ficam aí antenados para discutir e verificar a legislação federal com a legislação municipal. Eu entendo, mas aí cada um exerce sua função, trabalho melhor, que um projeto completo ele seria menos desgastante. Você concorda também com, porque já aprovava o texto completo da emenda constitucional para não estar chegando retalhos e retalhos aqui nessa casa. Mas cada um tem sua forma de atuar. Então, um bom dia a todos e também aí saúde, paz aí, tranquilidade e equilíbrio para passarmos essa pandemia aí, né, tão complicada nas nossas vidas. Até mais vocês. Essas foram as palavras de doutor Toscano, assessor jurídico da casa. Muito obrigado, doutor. Vereador Genival Barros. Vereador Zé Fernando. Vereadora Dona Eleusa. Mais uma vez, bom dia. A minha volta é simplesmente para dizer a toda a população de Solidão, a todos os funcionários que se encontram nos ouvindo neste momento, que essa decisão nossa aqui não é uma decisão que fomos nós que tomamos, não fomos nós que mandamos o projeto, não é criatividade nossa, essa aí é uma lei federal, nós não podemos também deixar de votar, não podemos subestimar a lei federal, que é a lei maior, a lei do país, isso não é projeto nosso, viu? E que nós vamos estar aqui sim, vai vir muitos projetos polêmicos, vai. Teve até um questionamento, porque é perto de uma eleição, isso não tem nada a ver, independente de qualquer coisa, lei é para se cumprir, o certo é certo, eu votei com a minha consciência, não votei aqui fazendo politicagem, votei porque é uma lei, nós somos subordinados à lei maior, e peço a compreensão de todos, peço a todos os funcionários que são pessoas esclarecidas, que entrem no site, vejam o que é que diz a lei, se informem bem direitinho, que só assim vocês vão tirar as conclusões de vocês. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Fiquem com Deus, que Deus o abençoe. Tivemos a palavra da vereadora Dona Eleusa, vereador Vitorino. Vereador Vitorino. Vereador dispensa comentário. Como não tem mais nada a tratar, eu declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Agradeço a presença de todos e dizer que, mais uma vez, o trabalho da gente a gente fez, a parte da gente a gente realizou. Muito obrigado a todos. E até quinta-feira, se Deus permitir, às 2 horas da tarde.